Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara e nesse vídeo a gente vai falar sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Então, primeiro, o que seria o conjunto dos números naturais? Os números naturais são os números 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, que são os números que surgiram naturalmente com a necessidade de contar objetos. Mas eles foram formalizados no século XIX pelo matemático Giuseppe Peano, tá? E eles estão formalizados através desses 4 axiomas aqui que a gente conhece como axiomas de Peano. O primeiro axioma é que a gente tem uma função S que vai do conjunto dos naturais no conjunto dos naturais, que leva um número no S de n, que a gente chama de sucessor de n, ou seja, leva um número no seu sucessor. O segundo axioma diz que essa função é uma função injetora. O que quer dizer isso? Quer dizer que se dois números naturais são distintos, o sucessor deles também é distinto. Além disso, o terceiro axioma, a gente tem um único número natural, que a gente vai denotar por 1, que não é sucessor de nenhum outro número. E o último axioma, o que a gente conhece por axioma de indução, que se eu tenho um subconjunto dos números naturais, e ele satisfaz que ele contém o 1 pertence a esse conjunto, e que o sucessor de todos os elementos do conjunto está lá dentro, então, obrigatoriamente, esse conjunto tem que ser igual a todo o conjunto N. Além disso, os números naturais, eles satisfazem o princípio da boa ordenação, que diz o quê? Diz que todo subconjunto dos números naturais que seja não vazio, obrigatoriamente possui um menor elemento. Bom, e o conjunto dos números inteiros, o que seria? O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos naturais mais o zero e mais os números negativos, tá? De onde é que surgiu, historicamente, o conjunto dos números inteiros? Ele surgiu da necessidade de fazer subtrações, porque a subtração dos números naturais nem sempre ela está definida. A gente consegue somar, a gente consegue multiplicar, mas nem sempre eu consigo fazer subtração. Então, surgiu a necessidade de definir um conjunto formal que eu sempre possa fazer a subtração entre dois elementos. Tá? Mas como é que a gente vai definir o conjunto dos inteiros? A gente vai definir Z como o menor conjunto que contém os naturais e que satisfaz essas propriedades aqui. Então, a primeira propriedade equivale à associatividade da soma, ou seja, se eu somar três inteiros, tanto faz eu somar primeiro A mais B e depois somar C, ou somar primeiro B mais C e depois somar A com esse resultado, tá? Isso aqui vai dar o mesmo resultado, essa propriedade é chamada de associatividade da soma. Depois, a segunda propriedade é que existe um elemento que a gente vai denotar por zero, tal que A mais zero é igual a A, que é igual a zero mais A. Isso a gente chama de existência de zero. Depois, para todo elemento do conjunto, existe um único B que a gente denota por menos A, tal que a soma de A mais B vai dar igual a zero, que seria o elemento neutro da soma, né? O zero seria o elemento neutro da soma. E aí o menos A gente chama de oposto. O oposto da soma, algumas pessoas chamam de simétrico, outros chamam de inverso da soma. Quarta propriedade seria a comutatividade da soma, que quer dizer, tanto faz eu somar A mais B ou B mais A, tá? Essas duas coisas são equivalentes. A quinta propriedade é a associatividade do produto. Quer dizer que eu posso multiplicar A vezes B primeiro e depois multiplicar C, ou eu posso primeiro multiplicar B vezes C e depois multiplicar A por esse resultado. Tá? Ou seja, quando eu multiplico 3 elementos dos inteiros, eu não preciso me preocupar com a ordem que eu realizo essas multiplicações. Sexta propriedade é a distributividade, tá? Na verdade, eu tenho duas distributividades, eu tenho que A vezes B mais C é a mesma coisa que AB mais AC, e A mais B vezes C é a mesma coisa que A vezes C mais B vezes C. Sétima propriedade, eu tenho a existência de unidade, que a gente denota por 1. O que é essa unidade? Essa unidade é um elemento que, quando eu multiplico por qualquer inteiro, tanto de um lado como do outro, vai dar o próprio inteiro. Tá? Esse seria o elemento neutro da multiplicação. Oitava propriedade é a comutatividade do produto. Então, se eu multiplicar A vezes B, é a mesma coisa que multiplicar B vezes A. E a última propriedade que o conjunto dos inteiros vai satisfazer é a inexistência de divisores de zero. Ou seja, se eu multiplicar dois inteiros e o resultado der zero, isso quer dizer que obrigatoriamente um deles tem que ser zero. Tá? Eu não tenho como multiplicar dois inteiros que não são zero e o resultado der zero.
Tá? Então, o conjunto dos inteiros satisfaz tudo isso aqui, e isso formalmente quer dizer que ele é um anel comutativo com unidade e que também não tem divisores de zero, ou seja, ele é um domínio. Então agora vamos provar as leis do cancelamento. Se a gente tem A e B números inteiros, então é verdade que se A mais C é igual a B mais C, isso implica que necessariamente A é igual a B, para qualquer C que a gente considere. E que se A vezes C é igual a B vezes C, então obrigatoriamente A é igual a B, para qualquer C exceto o zero. Vamos provar isso. Então, a primeira propriedade, digamos que a gente tem aqui A mais C é igual a B mais C, nossa hipótese. Então, se a gente somar menos C, que é o oposto de C dos dois lados, a gente vai ter que A mais C mais menos C é igual a B mais C mais menos C. E aí, pela associatividade, a gente tem que A mais C menos C é igual a B mais C menos C. E, portanto, como somar C com o oposto dele vai dar zero, A mais zero é igual a B mais zero, que é a mesma coisa que A igual a B. A propriedade 2. Vamos supor que A vezes C é igual a B vezes C. Então, se eu somar o oposto de B vezes C dos dois lados, ou seja, diminuir B vezes C dos dois lados, eu tenho que AC menos BC é igual a zero. E aí, eu posso usar a distributividade, eu sei que AC menos BC é a mesma coisa que A menos B vezes C. E isso continua sendo igual a zero. Mas eu não tenho divisores de zero nos inteiros. Então, como esse produto aqui dá zero, obrigatoriamente a gente tem que C igual a zero ou A menos B é igual a zero. Mas, por hipótese, C é diferente de zero, então esse caso aqui não vale. Ou seja, necessariamente A menos B é igual a zero, e isso quer dizer que A tem que ser igual a B. Então, a gente provou as duas leis do cancelamento. A gente consegue definir uma ordem nos números inteiros da seguinte forma. Se eu tenho dois inteiros, a gente vai dizer que A é maior que B, ou B é menor que A, se A menos B é um número natural. E aí vamos provar a seguinte proposição. Se eu tenho que A é menor que B, então a gente tem que A mais C é menor que B mais C para qualquer C inteiro e reciprocamente. Se A mais C é menor que B mais C, então A é menor que B. Segundo, A é menor que B, C e somente C, A vezes C é menor que B vezes C, para todo C inteiro positivo, dentro dos naturais, tá? Não pode ser zero e não pode ser negativo. Agora, se o C for negativo, a gente tem a ordem contrária aqui. A é menor que B, C e somente C, A vezes C é maior que B vezes C. Então vamos provar o primeiro item da proposição. A gente está supondo que A é menor que B, mas isso por definição vale C e somente C, B menos A é maior que zero. Só que a gente pode somar e diminuir C e isso não altera, porque somar e diminuir C, B menos A mais C menos C, como C menos C é a mesma coisa que zero, né? Eu somar C com o seu oposto dá zero, somar zero não altera nada, então isso aqui continua sendo maior que zero. E aí, se eu reordenar esses elementos, eu posso escrever B mais C menos A menos C, que é a mesma coisa que B mais C menos A mais C, maior que zero. E isso, pela definição de ordem, vale C e somente C, A mais C é menor que B mais C. Segundo item, eu tenho que A é menor que B, mas isso vale C e somente C, B menos A é maior que zero. Mas se B menos A é maior que zero, isso significa que B menos A é um número natural. E eu estou pegando C um número natural também, então eu posso fazer o produto de dois números naturais e isso vai continuar dando um número natural, ou seja, B menos A vezes C é um número natural, é maior que zero.
E aí eu faço a distributividade, eu tenho que BC menos AC é maior que zero. E aí, usando a propriedade 1, eu somo AC dos dois lados da desigualdade e eu vou ter que BC é maior que AC. Ou que dá no mesmo dizer AC menor que BC, as duas coisas são equivalentes, para todo C pertencente aos naturais. No último item, o que a gente tem? A gente tem que A é menor que B, C e somente C, B menos A é maior que zero, e isso vale C e somente C, B menos A vezes menos C é maior que zero. Porque aqui B menos A é um número natural, né, por ser maior que zero, e o menos C também vai ser um número natural, porque o C, em princípio, é um número negativo, então o oposto dele vai ser um positivo. Isso nos dá aqui menos BC mais AC é maior que zero, e isso é verdade, C e somente C, AC é maior que BC. Porque eu posso pegar e somar BC dos dois lados, né? Então aqui BC vai cortar com esse menos BC, e eu vou ter AC maior que BC, desde que C seja um inteiro negativo. Então agora a gente vai definir módulo ou valor absoluto de um número inteiro A da seguinte forma. Se o A for maior ou igual que zero, então o módulo de A é o próprio A. E se o A for menor que zero, a gente define o módulo de A como sendo menos A. Ou seja, o módulo de A sempre é um número positivo. Outras definições. Digamos que eu possa escrever um número inteiro como um produto de B vezes C, onde todos A, B e C são inteiros. A gente pode dizer duas coisas. Primeiro, que A é um múltiplo de B, também poderia dizer que A é um múltiplo de C, né? E que B é um divisor de A, também poderia dizer que C é um divisor de A. E a gente vai usar a notação, se o B é um divisor de A, a gente usa essa notação aqui, B barrinha A, quer dizer B divide A. Vamos provar o seguinte resultado. Digamos que C divide A e C divide B. Vamos supor essas duas coisas e vamos mostrar que necessariamente C tem que dividir M vezes A mais N vezes B para quaisquer M e N inteiros. Ou seja, isso aqui significa uma combinação linear de A e B. Então, por hipótese, C divide A, ou seja, A é igual a C vezes K1. C divide B, B é igual a C vezes um certo K2, onde K1 e K2 são inteiros que eu não sei quem são. Então, o que vai ficar MA mais NB? MA mais NB vai ser, no lugar do A, eu posso escrever C vezes K1, e no lugar do B eu escrevo C vezes K2. Tá? E o produto aqui é comutativo, isso aqui é a mesma coisa que CMK1 mais CNK2. E eu posso colocar o C em evidência, MK1 mais NK2. E isso aqui é um número inteiro. Então, eu tenho que eu posso escrever MA mais NB como C vezes um certo K3 inteiro. E, portanto, C divide MA mais NB. Não importa quem seja M e quem seja N. E outras definições, a gente vai dizer que um número P que não seja zero nem mais ou menos 1 é primo se os seus únicos divisores são mais ou menos 1 e mais ou menos P. E Z, um número inteiro que não é zero, a gente vai dizer que ele é composto se ele possui um divisor que não seja mais ou menos 1 e mais ou menos Z, algum divisor diferente desses aqui. E, observação, 0, 1 e menos 1 não são primos nem compostos. Então, eu tenho exemplos de números que não são primos nem compostos, mas só esses três aqui. Todos os outros números inteiros ou é primo ou é composto. Tá? Mais algumas definições. A gente vai dizer que um número inteiro D é um divisor comum de A e B se ele divide A e também divide B. Tá? É um divisor dos dois, então ele é um divisor comum. Dois inteiros são relativamente primos se os seus únicos divisores comuns forem 1 e menos 1.
O máximo divisor comum de A e B, que a gente vai denotar assim por MDC de AB, é o maior dos divisores comuns de A e B. Tá? Então, algumas observações sobre essa definição. Primeiro, a gente consegue provar que o MDC sempre existe. Segundo, o MDC de A e B é a mesma coisa que o MDC de menos A e B, não importa se A é positivo ou negativo. Se o A for negativo, menos A é positivo, não importa, mas a gente consegue mostrar sempre isso. Que também é igual ao MDC de A menos B, que também é igual ao MDC de menos A menos B. Além disso, a gente consegue mostrar que o MDC de AB é maior que zero. Por quê? Porque se um número divide A e B, o oposto dele também divide. E, portanto, tanto o D positivo como o D negativo vão ser divisores comuns. E o máximo sempre vai ser o positivo, porque o positivo é maior que negativo. Então, de alguma maneira, o MDC sempre é positivo. Uma última definição: se A é igual a B1, B2 até Bn, a gente vai dizer que B1, B2, Bn é uma fatoração do número inteiro A. Tá? E essa fatoração, em princípio, não é única, porque, por exemplo, 12 pode ser escrito como 4 vezes 3 e também pode ser escrito como 2 vezes 6. Além disso, a gente tem o algoritmo da divisão nos números inteiros. Então, se eu tenho dois números inteiros e b diferente de zero, então a gente consegue mostrar que existem únicos Q e R, que também são inteiros, tá? O Q a gente chama de quociente e o R de resto, tais que A é igual a B vezes Q mais R, e o R, que é o resto, necessariamente está entre zero e módulo de B. Ele é menor que módulo de B, mas pode ser zero. Então, agora vamos ver alguns resultados que a gente tem. Primeiro teorema diz que se a gente tem dois inteiros A e B que não são zero, então existem M e N inteiros, tais que o MDC de AB é uma combinação linear de A e B, com M e N inteiros. Além disso, o MDC de AC e BC é igual ao módulo de C vezes o MDC de AB. Tá? Se o C for negativo, como o MDC é sempre positivo, então eu tenho que colocar um módulo aqui. Outro teorema. Se C divide AB e o MDC de A e C é igual a 1, então obrigatoriamente o C tem que dividir o B. Se o P é primo e se P divide A vezes B, então ele tem que dividir ou A ou B. Em geral, se P divide um produto de N elementos, ele tem que dividir algum desses elementos, tá? Isso só vale para primos. Se não for primo, isso é falso. Por exemplo, 10 divide 15 vezes 2, que é 30, né? 10 divide 30. Só que 10 não divide 15 e 10 não divide 2, tá? Isso só vale para primos. Aí a gente consegue garantir que ele divide, se ele divide um produto de fatores, então ele divide algum desses fatores. E eventualmente pode dividir mais de um, né? Mas com certeza pelo menos um desses fatores ele vai dividir se P for primo. 10 não é primo, então isso aqui nesse caso seria falso. E a gente tem o teorema fundamental da aritmética, que diz o seguinte: se z é um número inteiro que não seja 0, 1 ou menos 1, então a gente pode escrever z de maneira única como produto de fatores primos vezes mais 1 ou menos 1. Se o z for positivo, um produto de fatores primos positivos. Se o z for negativo, um produto de fatores primos positivos. E lá na frente a gente multiplica por menos 1. E esse produto é único a menos da ordem dos fatores, né? Porque como o produto é comutativo, eu posso comutar os fatores primos e eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Tá? E, finalmente, a gente vai provar o seguinte teorema. Existem infinitos números primos. Como é que a gente garante isso? Tá? Para provar que existem infinitos primos, primeiro vamos provar a seguinte observação. Então, primeira observação, se P divide A e P divide alfa A mais B, essa combinação linear aqui, então P divide B. Por quê? Vamos provar isso. P divide A significa que A é igual a P vezes K1. P divide alfa A mais B, quer dizer que alfa A mais B é igual a P vezes K2. E, portanto, eu posso escrever
alfa no lugar do A, P vezes K1 mais B. P vezes K2 é igual a alfa P vezes K1 mais B. E, portanto, B é igual a P vezes K2 menos alfa P vezes K1, que é igual a P vezes K2 menos alfa K1. Onde isso aqui é inteiro, isso aqui é um número inteiro, então B é um múltiplo de P, ou seja, P divide B. Tá? Isso é uma observação que eu vou precisar para provar que existem infinitos números primos. Então, agora, como é que a gente conclui que existem infinitos números primos? Então, a gente supõe, por absurdo, então, suponho, por absurdo, que P1, P2, Pn, que eu tenho um número finito de números primos, são todos os números primos. Então, se eu tivesse um número finito de números primos, o que aconteceria? Então, seja K o número inteiro formado pelo produto de todos esses números, P1, P2, P3, etc., até Pn, mais 1. Então, K não pode ser primo, porque o K é maior que Pn, que é o maior primo de todos, né? Então, K não pode ser primo. Como K não é primo, existe um desses PIs aqui da lista de todos os primos que divide K, tal que PI divide K. Além disso, o PI divide o produto de P1 até Pn. E, portanto, pela observação que a gente acabou de provar, como o PI divide esse produto e o PI divide essa soma, então, obrigatoriamente, pela observação ali de cima, PI divide 1, que é um absurdo. Absurdo. Então, eu suponho que existem um número finito de números primos e chego num absurdo, ou seja, não pode existir um número finito de números primos.